momento de muita mediação monetária do conflito entre polícia e crime, né? Não é a lei que media esse conflito, não é o direito, como no direito do trabalho, não é a moral, porque um considera o outro verme, né? O PCC chama polícia de coisa, né? Não tem nenhuma moralidade cruzada entre eles, mas tem dinheiro que circula, né? Tem muito acerto e o dinheiro circula demais. Quer dizer, em campo, eu presenciei isso diversas vezes e isso, todos os trabalhos vão mostrar isso. Daniel Hirata trabalha muito sobre isso especificamente, mas é basicamente a pacificação nas periferias, o índice de homicídio caindo fortemente, tem a ver com a justiça do PCC, mas tem a ver também com a pacificação da polícia, propiciada pela capacidade de acumulação que eles tiveram desde então, saindo, né, da cadeia e trabalhando dentro e fora da cadeia para regular os mercados ilegais. Boa tarde a todos e a todas. Vamos ter hoje mais um seminário da casa com o professor Gabriel Frotan. O Gabriel é professor da Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Sociologia, é pesquisador do CEM, Centro da Metrópole, e participa também do núcleo de etnografias urbanas aqui do SEBRAP, né? Faz parte de uma equipe, convive aqui com alguns pesquisadores aqui da casa. O Gabriel é uma referência nos estudos sobre periferia, violência, crime. Tem um trabalho bastante consistente, tem um livro importante, Fronteiras de Tensão, um livro premiado, né? E hoje ele veio falar desse tema que está colocado aí, que ele falou que está em andamento essa reflexão, mas a gente fica bastante feliz com a sua presença e esperamos ter um bom debate. Então, a palavra é sua, Gabriel. Valeu, eu agradeço muito a Márcia, ela falou que não ia poder estar, né? Márcia Lima, pelo convite, Ronaldo, pela possibilidade de fazer esse debate, a presença de vocês também, né? Tá todo mundo com a agenda apertada, mas a gente vai poder conversar um pouco, espero não estender muito minha fala também. Eu preparei para hoje a exposição de um texto que acabou de ser publicado no Caderno CRH. Quem editou um dossiê editado pela Isabel Jorge. E a Isabel me pressionou um pouquinho para publicar esse texto, que eu não queria publicar imediatamente, porque ele apresenta uma reflexão que para mim é bem inicial, tá? Se eu estou ao mesmo tempo mobilizando o meu percurso de pesquisa aqui em São Paulo, mas eu estou abrindo para mim, né, uma frente de investigação num tema que é totalmente novo, muito incipiente ainda, que é o tema da monetarização, né, do dinheiro, do papel que essa enorme expansão do consumo, do crédito e da monetarização mesmo de diversas relações nas periferias, qual o impacto que isso tem, o que isso está trazendo, né? Então isso para mim é bastante novo e de certa forma está apenas esboçado no texto, mas é por aí que eu gostaria de discutir com vocês, né? Esse texto ainda antes de ser publicado foi discutido aqui nessa mesma sala, num seminário do CEM. A Nádia fez comentários riquíssimos, então ainda vou tentar mobilizar um pouco além do que está no texto nessa fala de hoje, tá bom? Para quem não teve contato nenhum com o meu trabalho, só dizer que eu me considero um pesquisador de campo, né? Faço etnografia já há bastante tempo, pelo menos uns 15 anos na periferia de São Paulo. Trabalhei bastante em Carapicuíba, depois na Vila Prudente, no meu mestrado, e depois, já desde o doutorado, trabalho junto com a Ana Paula e outros parceiros, né, Lineker e outras pessoas lá no distrito de Sapopemba, né, que é aqui, tá? Ah, não, tirei, não está aqui. É que eu reaproveitei esse PowerPoint de outra apresentação. Sapopemba é encostado no ABC, né? Sapopemba é um distrito urbanizado entre os anos 60 e 70, principalmente, né, com uma migração muito forte para aquela região, justamente pela industrialização do ABC. A região que a gente faz campo, né, Parque Santa Madalena, Jardim Elba,
Grimaldi, Pró-Morar, etc. São todos bairros que fazem divisa ali com o Oratório, fazem divisa com Santo André. Tá? Então esse foi eu estudei muitos anos lá, a partir desse trabalho de campo, e os temas de estudo foram basicamente violência e política, né? No meu doutorado trabalhei entre o tema dos movimentos sociais e o tema do crime, com ênfase depois do meu doutorado, basicamente estudando crime, sobretudo PCC, e como o crime atuou como um agente muito importante na redução dos homicídios em São Paulo, que é uma redução brutal, né, nos anos 2000. Em termos gerais, os homicídios caem mais de 70% aqui no estado, né, na década de 2000. E nos bairros periféricos cai para menos de 1/10 do que era. Em 2010, a taxa de homicídios é menos de 1/10 do que era em 2000 na periferia. E eu, depois do meu doutorado, basicamente me dediquei a isso, né? E o que amarrava a reflexão de violência e política é a noção de conflito, né? Que tá posta aí, que me parece ser cada vez menos pautada na bibliografia, mas cada vez é mais central para mim, né? Pensar o conflito o conflito social em diversas dimensões e as possibilidades que vão aparecendo de mediar o conflito social. Etnograficamente, a gente analisa o conflito em diferentes níveis, né? Seja no plano mais da interação mesmo, da interação face a face, os recursos à justificação que são elaborados a cada nova situação de desentendimento que se põe, etc., até analisar o conflito no sentido teórico do termo mesmo, né? Ou seja, o conflito de classe, a questão social ou diversas outras figurações, tá? Antes de começar propriamente a argumentação, eu queria só dizer isso, então, que a ideia de conflito está no centro, e é ela um pouco que amarra as noções de violência e política com as quais eu trabalho, né? Na verdade, eu tenho na minha cabeça bom, está só na minha cabeça, está extensamente discutido na bibliografia, né? Que o conflito de base, ele se elabora e se manifesta de muitas formas, né, como fenômeno. E às vezes se manifesta mais politicamente, às vezes se manifesta mais em termos de violência, mas a gente está falando basicamente de uma mesma fonte de elaboração. Tá? Empiricamente isso é muito evidente, né? Empiricamente isso é muito evidente. Tem momentos em que o conflito de classe, por exemplo, ou o conflito urbano, pautado em termos, nos termos da política, né? Eu acho que nos anos 70, 80 isso ficou muito claro. E as saídas para o conflito figuradas publicamente também são elaboradas nos marcos da política. Então, expansão de cidadania, direitos, movimento social, política pública, etc. Em outros momentos, o conflito social majoritariamente se manifesta em termos de conflito violento, né? Criminalidade, marginalidade, encarceramento, militarização e etc. Eu acho que historicamente, quer dizer, tem o primeiro argumento é esse, né? São esses argumentos que eu vou passar um a um, tá? Então vocês leem só o primeiro por enquanto. Não, o primeiro argumento é esse: tem um deslocamento histórico da figuração do conflito social, tanto pública quanto acadêmica, tá? Ou seja, eu estou elaborando há bastante tempo, em diversos textos, a ideia de que a gente teve nos anos 70 e 80, sobretudo, parâmetros público-políticos para interpretar o conflito social e o conflito urbano, principalmente que emanava da existência dos migrantes, das famílias nordestinas, do pessoal que estava chegando, dos operários, mas eram todas categorias que, de certa forma, dos trabalhadores, né? A construção dos trabalhadores, eram todas categorias que se colocavam ali nos marcos mais da política. Então, quando pensava em
nesse momento, né, 70, 80, pensava em favela, pensava em periferia, era muito mais a noção de movimento social que aparecia na bibliografia, na literatura e também no debate social, do que propriamente o problema da violência e do crime. E quando alguém se perde hoje pelo GPS e vai parar e tem que entrar na favela do Jaguaré, né, que nem eu fiz, acho que esses dias o Waze me mandou por dentro da favela do Jaguaré para chegar na USP. Quer dizer, eu já vi N situações em que, quer dizer, quando você entra numa favela, é o perigo, é o medo, é a chance de ser roubado, é a chance de ser morto, que é a primeira figuração que aparece, né? Os pobres cada vez mais sendo vistos como, os territórios da pobreza como espaços de violência e de crime. A cinematografia brasileira inteira dos anos 90 já, mas sobretudo nos anos 2000, basicamente pensando o problema urbano a partir do problema da violência, né? Da insegurança, etc. A bibliografia sobre classes populares cede muito espaço às noções de pobreza, políticas sociais, não sei o quê, e também a bibliografia de violência aparece muito fortemente com um viés etnográfico a partir dos anos 2000 também, né? E uma das questões mais importantes para mim em textos anteriores foi então ir entendendo como a questão social e a questão urbana para nós era basicamente pensada em termos de integração, né? A gente vai expandir os mercados de trabalho, a gente vai chamar um monte de imigrante, mas aos pouquinhos a gente vai levar infraestrutura, vai reurbanizar a favela, né? E vai pôr essa massa de trabalhadores no capitalismo brasileiro, né? Nacional. Anos 60, 70, 80, a democracia como uma forma de elaborar esse pertencimento, né? E como a partir dos anos 90, com a explosão da tematização da violência, da criminalidade, etc., já não é a integração, é muito mais a contenção desse conflito violento que está em pauta, e a gente começa então a figurar a pobreza como uma tendência à marginalidade, e começa a figurar as políticas sociais e figurar todas as formas de proteção social como prevenção à violência, né? Então, se tem um programa de oficina de futebol na favela, todo mundo vai dizer que é uma forma de evitar que os meninos fiquem na rua e vão para o crime, porque a tendência natural seria essa, né? Isso em termos de figurações mais públicas. Na literatura, o debate é muito polarizado, né? Na verdade, o debate não se faz muito, são áreas distintas do debate que se consolidam. Acho que aqui no CEM a gente tem um exemplo muito claro, eu cito no artigo a ideia, né? O CEM no dia 2 agora, a gente vai ter um seminário do Projeto Censo, né? Que é um seminário que vai cobrir uma gama super extensa de estudos na área de saúde, educação, relações raciais, política social, desigualdade de renda, trabalho, mercado de trabalho, não sei o quê. E basicamente os indicadores são todos positivos, né? Nos últimos 50 anos o Brasil vai avançando muito no provimento de serviços e na possibilidade de expandir acesso a direitos, etc. De outro lado, tem uma outra parte da bibliografia que vai discutir pobreza, periferia, etc., que é absolutamente crítica e vai focar nos temas da insegurança, da violência, da militarização, da criminalização dos pobres, da necessidade da erosão dos espaços públicos, da erosão de todos os direitos, da flexibilização de tudo, ou seja, tem um debate que não se faz academicamente, propriamente, mas você tem nichos de debate que são muito consistentes internamente e muito contraditórios entre si, né? Na medida em que há de um lado uma visão de que o Brasil vem melhorando e todos os indicadores por pesquisa empírica vem mostrando isso, e de outro lado principalmente uma série de trabalhos, muitos deles ensaísticos, que vem dizendo, não, mas olha, toda a razão substantiva, né, todos os princípios fundamentais da democracia, tudo isso tem sido erodido nesses últimos 20, 30 anos. O meu ponto de observação para essas duas bibliografias pelas quais eu circulo, né, pelos meus pertencimentos e minha vontade de debater com ambas,
é uma perspectiva do etnógrafo que olha isso pelo viés da favela, né? Pelos conflitos que estão inscritos ali na vida cotidiana do morador de periferia, né? A gente trabalhou, eu digo a gente porque tem vários parceiros aqui, né? Na Paula, em Cátia, trabalhando bastante com a história de vida, família, história de jovens, mudança de geração, modos de pertencimento e também com uma molecada que vai para a universidade nos anos 2000, etc. E nessa perspectiva, o que eu tentei trabalhar mais recentemente, né, foi em torno dessas transformações aqui, tá? Se a gente olhar para a coluna da esquerda, são basicamente as palavras-chave do debate sobre periferias, né? Trabalho, família, religião, infraestrutura, as figurações e violência, né? E tudo isso mudou pra caramba, né? Eu já falei bastante disso, vou passar meio rápido, mas todas as categorias mudam muito fortemente, né? Com reestruturação produtiva, com aumento da capacidade de consumo, com o nucleamento das famílias, com os trabalhos do Ronaldo que demonstram, né, a enorme transição religiosa desse período, né, com tendência aos evangélicos, principalmente pentecostais, a chegada da infraestrutura urbana, é isso que eu falei, né, do trabalhador e do bandido e do consumidor, né, como representações fundamentais, e uma coisa que a gente discute pouco nesses debates é a perspectiva do crime, né? Essa que eu tenho puxado sempre para a discussão, porque de uma forma porque o debate é mais complicado mesmo de fazer pesquisa no crime, mas por outro lado porque eu acho que a gente tem um pouco de vício no olhar, de olhar para o mundo a partir da perspectiva estatal apenas, né? Embora eu acho que ela é muito relevante, mas ela não é a única, né? Ficou ruim. Deixa eu ver o que está escrito aí. Mercados ilegais não profissionalizados, acho que era alguma coisa assim aqui embaixo, né? Que eram mercados muito, muito incipientes ainda, acho que era esse o termo, né? Os mercados ilegais, principalmente o mercado de droga, que ancora os outros mercados, nos anos 70 ele não era uma indústria como é hoje, né? E ali é o contrário, né? Você tem um armamento muito pesado, uma profissionalização e uma cartelização dos mercados ilegais e muita conexão mercado legal e ilegal, tá? Então, nesse aspecto, isso aqui eu falo depois, nesse aspecto, para mim, foi bem importante começar a ver que tinha uma coexistência entre os regimes, tá? Uma coexistência entre regimes normativos e que não era só o regime normativo estatal que operava como regime de poder nas periferias. Então, esse acho que é das grandes coisas que eu tenho trabalhado mais recentemente. Eu tenho investido bastante em pensar efetivamente a coexistência de diferentes regimes normativos nas periferias, né? Então, para cada política, por exemplo, aqui só pensando as políticas de segurança, aqui dá para ver isso bem claramente. Para cada política que foi feita pelo Estado em algum período para fazer segurança pública, o crime reagiu e produziu políticas específicas também para tornar aquela política do Estado inativa ou para instrumentalizar mesmo aquela política e produzir a partir daí crescimento e não diminuição. Por exemplo, quando lida com encarceramento massivo, etc. Então, vou parar um pouquinho para explicar o que eu estou pensando aqui, tá? Então, quer dizer, a hipótese de que há regimes normativos, ordenamentos legítimos coexistentes nas periferias não é minha, né? Ela é do Machado da Silva, Luiz Antônio Machado da Silva, lá do Rio, que é um excelente parceiro de trabalho, né? Alguém que eu tenho como referência muito importante. O Machado vai dizer: a legitimidade do crime na periferia não implica deslegitimação do Estado. Essas ordens, elas são coexistentes, né? E as pessoas que vivem ali usam essas ordens como repertório. Então, se eu tenho a minha casa roubada, eu não vou chamar a polícia, eu chamo o irmão do PCC e falo que eu fui roubado para a gente resolver esse problema. E é o irmão que vai fazer um debate, vai ver o que está acontecendo e vai chamar. Agora, se eu tenho problema de saúde, eu não vou no PCC, eu vou no Estado. Se meu filho está viciado em crack, eu não vou em nenhum dos dois, mas eu vou na igreja, né? Uhum. Eu vou lá porque o mundo das igrejas evangélicas tem ocupado muito espaço
no tema do crack, da drogadição e etc., as clínicas de internação. Então as pessoas usam isso como repertórios, né? Mas são coisas ativas, não tem ausência do outro lado, né? Não tem a política estatal e nada mais, tem diferentes regimes que estão atuando aí. Então só no caso do PCC, que eu estudei longamente, né? Basicamente é disso que se trata, a gente pensar só a partir daqui, né, tomar esse marco, que é um marco muito importante para as políticas de segurança, o massacre do Carandiru em 92, a partir daqui começa uma reforma e uma interiorização dos presídios no estado de São Paulo. Uma reforma gigante, imensas formações em direitos humanos para os diretores, para os agentes penitenciários, uma expansão enorme do sistema. Aqui a gente tinha 40 mil presos, a gente vai chegar com mais de 200, agora temos 215 mil presos no estado de São Paulo, então tem uma expansão gigantesca, uma interiorização desses presídios e uma lógica monetária que participa disso, que é de gerar investimentos, gerar emprego e etc. em pequenas cidades do interior, né? Além de gerar trabalho dentro dos presídios, né? Bom, aqui basicamente começa o encarceramento massivo e para isso se estabelece juridicamente o tráfico de drogas como equivalente a crime hediondo, para possibilitar o encarceramento mesmo. E essa transformação faz com que hoje, acho que 60% das prisões se façam por tráfico de drogas, e entre adolescentes isso é muito maior, né? Chega a 75%, mais ou menos, tá? Que é um crime absolutamente não violento nos anos 2000 em São Paulo, né? Totalmente desarmado e etc. Mas tudo bem. Mas quando há o massacre do Carandiru, é o momento também de emergência do PCC em seguida, né? E o mito de origem do PCC é justamente uma reação ao massacre e dizer, não dá mais para a gente esperar que direitos humanos ou que pastoral carcerária, etc., vão fazer a nossa representação pública. Eles estão matando mesmo e a gente vai fazer guerra contra o sistema, né? E PCC se legitima dentro das cadeias primeiro, por isso que está verdinha essas 3 colunas, que é o período de expansão dentro das cadeias, né? E para lá, o período de expansão fora das cadeias. Quer dizer, depois de 2001, tá? Então aqui começa todo o processo de legitimação interna do PCC, né? Interditar o estupro dentro da cadeia, interditar o homicídio injusto, instituir um sistema de justiça dentro das próprias cadeias. Isso é bom para os diretores, porque isso diminui o índice de rebelião, né? Você passa a ter alguém para negociar, alguém com legitimidade, e ao mesmo tempo é muito bom para os presos, né? Que sabem que tem uma ordem ali que não é a ordem do mais forte, não é a lei do mais forte mais, né? Então tem de um lado, né, o PCC fazendo guerra interna na cadeia contra outros grupos criminais, e uma guerra muito sangrenta nesse período, e de outro lado uma possibilidade de fazer mais pressão para fora, né? Então a ideia de paz entre os ladrões se institui logo em seguida, né? Esse ideal de que agora a gente não vai se matar entre nós mais, mas que a gente vai fazer aliança horizontal entre nós para ir para cima da polícia e para ir para cima de todo mundo que está errado, né? E os debates aqui instituídos, tudo isso dentro da cadeia, né? Uma organização nesse momento ainda piramidal e personalizada, né? Quando isso vai legitimando o crime aqui, né? Quando esse fenômeno se dá dentro dos presídios, isso fica muito evidente na rebelião de 2001, que é essa aqui, né? Foi uma chamada mega rebelião, que foi em 24 presídios ao mesmo tempo, todo mundo explode e você tem aí um primeiro momento de aparição pública do PCC, porque a imprensa até agora segurava a informação de que existia PCC, como segura ainda hoje, para não fortalecer a imagem da própria facção, né? Mas você tem, em seguida, o RDD, né? Uma política estatal, que é o regime disciplinar diferenciado para fazer isolamento das principais lideranças do PCC, ou seja, pôr a cúpula da facção num isolamento total. Nesse mesmo momento, a facção está disputando internamente modos de se organizar, e o modo da igualdade, né? A adição do ideal de igualdade ao lema do PCC, que é muito estudado que é estudado especificamente pela Karina Biondi, se apresenta como uma possibilidade de reação ao RDD também, né?
Então você vai agora trabalhar com um sistema de posições nas cadeias que é totalmente despersonalizado, cada cadeia tem seu piloto, tem disciplina, tem faxina, tem piloto de raio, tem não sei o quê, tem várias posições políticas, mas essas posições não são minhas, não é da pessoa, né? A pessoa sai dali e ela é transferida para outro presídio, mas o posto dela fica ali, né? E outro irmão vai ocupar aquele posto, né? Então você tem toda uma organização interna uma reorganização do crime, né? E da principal facção, que possibilita a política estatal de ampliação do encarceramento, de colocar todo mundo que estava em guerra fora da cadeia, dentro da cadeia, sob uma mesma lógica, e possibilita que esse grupo que pregava igualdade internamente, né, e a despersonalização da liderança, seja o grupo que assume a facção nesse momento e possibilita que ela saia, né, da cadeia e a partir de 2001 faça uma expansão enorme para todas as periferias do estado de São Paulo, todas. Não tem nenhum lugar que não seja tocado pelo crime. Tem pouquíssimos lugares que não são PCC hoje, desde então, na verdade, né? Nas periferias. E com políticas muito específicas, né? Por exemplo, a interdição do crack dentro das cadeias, com políticas muito específicas fora das cadeias, basicamente de desarmamento e de congelamento do preço da droga, né? O preço da droga no varejo é congelado desde então e até hoje não muda, né? O Maurício fala bastante sobre isso, Maurício Fiore. Então, como o PCC se expande para fora das cadeias? Com políticas muito claras, muito ativas e que fazem parte de um regime que é não estatal, mas ao mesmo tempo é inteiramente relacionado com as políticas estatais, né? Então não tem ausência do lado de lá. Esse é um pouco o centro do argumento, né? Então você vai ter de um lado o encarceramento continua muito forte e a tentativa de pôr cada vez mais gente dentro das cadeias é cada vez mais intensa quanto mais se percebe, e a repressão e os homicídios policiais, etc., vão se intensificando quando você percebe o fortalecimento da facção e ao mesmo tempo a política da facção vai se nutrindo dessa possibilidade e pondo todo mundo nesse regime. O que acontece na fase branca ali, a partir de 2001, é que você vai ter agora uma possibilidade de regular o mercado muito mais forte. Então esses caras, além de muito armamento, eles vão ter muito dinheiro, né? Então você tem a possibilidade também de uma expansão muito forte desse regime criminal, né? E isso se completa em 2006, né? Em 2006 tem um outro grande ritual de demonstração de força, que aí já são 85 presídios ao mesmo tempo, um monte de unidade de internação, e eu acho que todo mundo se lembra, né, dos ataques nas ruas, né? Mataram 45 policiais numa noite, e a polícia mata 1000 pessoas no mês seguinte, né? 500 em uma semana e mais 500 nas outras 3 semanas, mostrando que a desproporção de força era muito maior, era muito notável, né? Mas e que, portanto, o enfrentamento não era favorável para ninguém. E aí que eu começo a pensar nisso, nesse momento, né, pensar na mediação monetária desse conflito, porque a partir de 2006 se estabelece, sobretudo até 2012, né, um momento de muita mediação monetária do conflito entre polícia e crime, né? Não é a lei que media esse conflito, não é o direito, como no direito do trabalho, não é a moral, porque um considera o outro verme, né? O PCC chama a polícia de coisa, né? Não tem nenhuma moralidade cruzada entre eles, mas tem dinheiro que circula, né? Tem muito acerto e o dinheiro circula demais. Quer dizer, em campo, eu presenciei isso diversas vezes e todos os trabalhos vão mostrar isso. Daniel Hirata trabalha muito sobre isso especificamente. Mas é basicamente a pacificação nas periferias, o índice de homicídio caindo fortemente, tem a ver com a justiça do PCC, mas tem a ver também com a pacificação da polícia, propiciada pela capacidade de acumulação que eles tiveram desde então, saindo, né, da cadeia e trabalhando dentro e fora da cadeia para regular os mercados ilegais. O mercado de droga, evidentemente, é muito potente, mas a região que eu trabalhei tem muito roubo de carro também, demais, né? Não sei quem conhece a Zona Leste, mas para chegar em Sapopemba você passa por quilômetros e quilômetros pela Anhaya Melo
de revenda de carro dos dois lados. A grande maioria dos meninos que eu comecei a trabalhar tinham algum envolvimento como trabalhadores bem precarizados do mercado de roubo de carros, né? Que é um mercado que eu estou querendo estudar mais detidamente agora, porque é um mercado que é possível da gente estimar o valor, né? Foram 500 mil carros roubados em 2014, não em São Paulo, né? No Brasil. Isso significa, junto com seguradora, junto com... na verdade, só o mercado de carro roubado e seguradora está estimado em mais ou menos 25 bilhões de reais, né? Então é muito dinheiro. Assim, o faturamento da Petrobras é de 100 bilhões, para vocês terem ideia. Esse é uma coisa monstruosa o mercado ilegal, que é muito, muito regulado pela facção, e no nosso caso aqui, por uma única facção, que não trabalha como uma empresa, né? Mas trabalha justamente como uma espécie de reguladora da ação de muitos empresários. E evidentemente esses carros vão ser legalizados e vão gerar desenvolvimento, né? Vão gerar emprego em loja de autopeça, vão gerar emprego em seguradora, vão gerar emprego em todo o próprio mercado ilegal, vão para a fronteira, os carros têm 5 destinos, eles vão ou para ser desmanchado, que agora a lei do desmonte está tentando regular esse mercado pela potência dele, né? Ou ele vai virar autopeça, ou ele vai para a fronteira ser trocado por arma e droga, ou ele vai fazer outros assaltos, né, com aquele carro, ou é simplesmente balada, né? Os moleques pegam o carro, passam um fim de semana com o carro e larga, né? Tá? Mas são mercados muito poderosos, e aqui na última fileira, na última coluna, estou falando disso um pouco, né? Essa pacificação com muito dinheiro cruzado entre o polícia e crime, o que permite uma expansão territorial bem importante do PCC, né? Para diversos outros estados, para fronteira, para Porto de Santos, fala-se muito em PCC hoje. Tem um francês que estava estudando tráfico de drogas transatlântico, né, entre a África e o Brasil, que ele foi para a Nigéria, fez pesquisa de campo na Nigéria, está aqui no Brasil agora, encontrou PCC na Nigéria. Então isso é uma expansão, uma cartelização bem importante, porque esse PCC era justiça popular aqui no plano das favelas. Ele, quando sai daqui, não é justiça popular, é negócio, né, é mercado. E você tem, ao contrário, né, nas favelas, muitos relatos de que os irmãos já não estão fazendo a justiça como eles faziam antes, que agora tem muita coisa errada acontecendo, que na época que o comando estava em cima, tudo corria redondo, era tudo certo, etc. Mas agora a coisa está mais frouxa, tem muita patifaria acontecendo e etc. Tá? Então, isso só para fazer um pouco só para ter a dimensão do que foi isso, né? Isso é a taxa de encarceramento, isso é desemprego. Aqui fica ruim por causa dos valores, né? Mas o desemprego ele passa de 4, 5% em 80 para 23% na região metropolitana em 2000. Depois ele cai. Isso é o pico de homicídios entre jovens, pobres, pretos, etc. E isso é o pico de homicídio geral na cidade, tá? Calma, é pra cá que eu vou. Tá? Então vamos lá, transformações estruturais nas periferias, coexistência de diferentes regimes normativos na ordem urbana. E esse 4 que eu queria 4, 5 falar rapidinho. Quando você sabe pouco da coisa, você fala menos. Né? Aí, eu estou trabalhando com a ideia de que eu e vários outros, né, o nosso grupo, todo mundo está pensando isso junto, na verdade. Que a gente está lidando hoje com um regime de gestão desse conflito social que tem uma espécie de dispositivo que associa um contínuo que vai das políticas assistenciais às políticas repressivas, né? E a ideia de condicionalidade está presente em quase todas as políticas, para nós, por uma lógica de seleção mesmo, né? Então, na perspectiva estatal, o que você tem? Uma ampliação enorme dos serviços de proteção e, ao mesmo tempo, uma expansão enorme dos sentidos repressivos, né? E o nosso jeito de analisar isso tem sido pensar que tem condicionalidades que direcionam a ação estatal para um lado ou para o outro, né? Ou que vão compondo assistência e repressão em doses específicas para cada caso, né? Então, você pega a ideia de vulnerabilidade, a ideia de complexidade da intervenção estatal, elas têm a ver com isso, né?
ou a própria condicionalidade, né? Você tem assim, ó, o cara, para ter Bolsa Família, tem que ter o filho na escola, o Papa Nicolau, não sei o que, não sei direito. A Rê depois fala direitinho o que é. Mas o ponto é, para ter Bolsa Família, tem algumas condições que você tem que ter. Filho na escola, eu sei, né? Se não tem o filho na escola, vai fazer todo o esforço para que tenha, né? Claro, na parte dos assistentes sociais. Mas tem um outro circuito que vai se formando fora dessa condicionalidade, que é o do Conselho Tutelar como um ente repressivo. Não o Conselho Tutelar que o ECA queria, o Conselho Tutelar realmente existente. E tem o encarceramento, e tem o extermínio, né? Tem grupos da polícia que são feitos para matar PCC. Tem um trabalho em São Carlos muito interessante, um moleque chamado Henrique Macedo, estudando operações da polícia que são específicas para matar PCC, né? Então você vai assim, do extermínio à proteção máxima, você tem um contínuo de políticas que vão dizendo, ó, tenta fazer uma vez, tenta o curso de grafite, tenta o curso de futebol, tenta o curso profissionalizante, tenta isso aí. Escapou de tudo isso, né? Escapou da escola, escapou de tudo isso, está no crime. Primeira vez que é preso por tráfico não acontece nada, na segunda, na terceira, chega uma hora que mata, tá? Então a ideia, e de outro lado, se você tem uma trajetória que não passa por nada desse tipo de desvio, você vai tendo uma trajetória cada vez mais virtuosa. Tem o ensino universitário, tem 1000 bolsas agora, etc, etc. Então, você tem um contínuo de gestão dos pobres que vai da proteção e da possibilidade de melhoria, do oferecimento, da oferta de crédito, de possibilidade de entrada no consumo, de Minha Casa Minha Vida, etc., até no extremo oposto do outro gradiente, o circuito que a gente pega muito, porque é esse, acaba viciando um pouco o olhar, né? Porque é esse circuito que eu estou estudando mais, que é o que passa por clínica de internação, por clínica de saúde mental, por prisão, por unidade de internação de todos os tipos, etc., que são trajetórias, às vezes, que o cara tem a minha idade e desde os 12 anos não saiu, não botou a cara na rua mais do que 2 meses, né? Porque ele sai da clínica de internação e vai para a cadeia, depois ele vai para a Cracolândia, de lá para o hotel, para o albergue, do albergue ele volta para a cadeia, da cadeia ele vai para a clínica de saúde mental, depois ele fica um tempinho na rua, vai para... Esses são circuitos cada vez mais lotados agora, né? Não eram tanto, mas são muito lotados, tá? Bom, eu não estou falando nada dos evangélicos, mas no texto eu falo um pouquinho, mas assim, é porque eu não tenho certeza também, né? Na ideia dessa ideia de regimes normativos, o Machado, a gente conversou recentemente, ele falou, eu acho que a possibilidade de ter o recurso à força na mão faz com que esse regime funcione mais como regime do que só ter dinheiro, como é o caso dos evangélicos, né? Que não tem arma, não tem força e não pode se impor como os outros. Mas o fato é que entre os regimes que eu estudei mais, o conflito entre eles se media hoje muito menos pela lei do que pelo dinheiro, né? E acho que está bem claro para mim que não tem uma contradição entre esses regimes no plano do mercado, né? Tem uma contradição entre esses regimes no plano da lei, no plano da moral. Mas no plano do mercado não tem. Quanto mais crime roda, mais dinheiro roda e mais vem dinheiro pro mercado lícito, né? O menino que ganha R$1.000 numa semana no tráfico de drogas, ele vai pro shopping e compra tênis, compra roupa, compra moto, ele põe o dinheiro dele para funcionar em mercado legal também. E isso gera aquecimento da economia, isso gera emprego, etc. Como os carros roubados geram um monte de... O carro é muito evidente isso, né? Rouba o carro, já injeta o valor do carro na mesma hora pela seguradora no mercado, né? E esse carro vai ser desmontado e vai gerar mais dinheiro também. Então, no plano, a minha ideia analítica de fundo é que entre esses regimes não tem tanta contradição no plano do mercado, aliás, não tem contradição nenhuma, mas no plano político, social, essa contradição é muito forte. Então, você precisa encarcerar cada vez mais os operadores da base desses mercados, né? Você precisa reprimir cada vez mais os operadores da base desses mercados para mantê-los onde eles estão, por uma questão de luta de classes mesmo, né? Mas você tem que fazê-los consumir, fazê-los entrar no mercado, porque isso é o que é preciso para expandir a nossa capacidade de desenvolvimento econômico, tá? Então eu chego por quê nas dimensões mercantis, né? Pela minha trajetória de pesquisa que nunca focou nisso, porque cada vez mais todo mundo fala disso, né? Cada vez mais todo mundo fala
das possibilidades abertas pela entrada dos pobres no mercado de trabalho, uma entrada tanto pelos mercados legais quanto pelos mercados ilegais, tanto pelas políticas sociais quanto pelas políticas de desenvolvimento propriamente, né? Que começam a se confundir também, né? Porque isso assim, só como um signo, né? As políticas sociais também têm a ver com a chegada de um pouco mais de dinheiro para o mundo popular, né? Então, assim, escapar um pouco da formulação de que o crime é contra o desenvolvimento do país, escapar da figuração de que o Estado está o tempo inteiro querendo reprimir o crime, porque na medida que crime é mercado, esses mercados são estimulados o tempo inteiro pelo aquecimento econômico, né? Então não existe essa contradição no plano do mercado, é uma contradição que é cada vez mais moral, né? E é cada vez mais moralizado o debate sobre a pobreza, na minha leitura, por isso, né? Tá? Era isso, gente. Muito obrigado e vamos pro debate. Falei mais que eu queria.